A evolução da humanidade foi um processo que levou milhares de anos, marcada por diversas espécies de ancestrais até a chegada dos Homo sapiens, conhecido atualmente como humano moderno, a qual somos nós. Todos os seres humanos que existem atualmente fazem parte dessa espécie, mas nem sempre foi assim. Há cerca de 6 milhões de anos, existiam vários homos além de nossos ancestrais, e esses indivíduos contribuíram de uma maneira única para o nosso mosaico evolutivo. Entretanto, apenas a evolução de nossos antepassados conseguiram permanecer, formando as sociedades atuais. Dessa forma, se ficou uma problemática ao longo dos anos de nossa evolução, o porquê os Homo sapiens se sobressaíram sobre as demais espécies de hominídeas. Este trabalho é composto por Gabriel Lúcio, Giovanna Bechelli, Guilherme Santos, Jennifer Martins e Théo Silva, e nós pretendemos responder a essa pergunta e analisar a relação entre o desenvolvimento de técnicas e tecnologias e a evolução das sociedades humanas. Para isso, usaremos uma abordagem qualitativa e exploratória, pautada em revisões bibliográficas, incluindo o documentário Como Nos Tornamos Humanos, da Nova, de 2009, e outras fontes acadêmicas. Ser humano é uma condição complexa que envolve múltiplos aspectos, desde a biologia até a cultura, passando por questões filosóficas e sociais. Do ponto de vista biológico, o ser humano pertence à ordem dos primatas e compartilha uma grande parte de seu material genético com outras espécies, como os chimpanzés. No entanto, o desenvolvimento do cérebro humano proporcionou habilidades únicas. Segundo Demácio, neurocientista e filósofo português, a consciência emerge da interação entre o cérebro, o corpo e o ambiente, permitindo que os humanos reconheçam a si e planejem o futuro. Essa capacidade cognitiva é o alicerce de nossas ações e emoções, e nossa consciência, a qual é um dos elementos mais debatidos da filosofia. Segundo o filósofo Sartre, a existência precede a essência, sugerindo que o ser humano não nasce com uma essência pré-definida, mas a constrói ao longo da vida, através de suas escolhas e experiências. Ademais, a criatividade e a arte também são aspectos inerentes à humanidade. Simultaneamente, a moralidade e a ética também são aspectos centrais. Embora algumas formas rudimentares de comportamento ético possam ser observadas em outras espécies, os humanos criaram sistemas complexos de normas e valores que regulam suas interações sociais. Portanto, o ser humano é, acima de tudo, um ser dotado de consciência. Essa característica nos permite refletir sobre nós mesmos, compreender o mundo e modificar a realidade ao nosso redor, nos tornando a única espécie capaz de questionar sua própria existência e de buscar incessantemente o significado da vida. Graças à nossa capacidade de consciência, os seres humanos que pertencem à espécie dos Homo sapiens sobressaíram-se em relação às outras espécies, com várias características distinguíveis, como sua linguagem, suas sinapses, suas tecnologias e suas distintas culturas. Várias espécies viveram junto aos nossos antepassados, porém podemos destacar duas espécies que possuíam comportamentos semelhantes conosco, sendo elas os neandertais e os hominídeos de Denisova. Os neandertais residiam na região do continente europeu e eram bem adaptados a ele, utilizando roupas e desenvolvendo tecnologias, como ferramentas de pedra. Porém, um motivo ainda não muito determinado, os neandertais começaram a sofrer uma crise com as mudanças climáticas no continente e não conseguiram realizar uma adaptação total dos ambientes da vida a qual já possuíam, fazendo com que perdessem território e diminuíssem a quantidade de integrantes do grupo, também devido à escassez de alimentos. Já os homínidos de Denisova não possuem uma determinação do motivo de sua extinção, há apenas a suposição de que também tenha sido devido às mudanças climáticas. Logo, os seres humanos foram o grupo de hominídeos que melhor se adaptaram às mudanças impostas pelo ambiente terrestre, o que permitiu desenvolver as notórias características que os diferenciam das demais espécies presentes na Terra, como a linguagem que permitiu o desenvolvimento de maiores sinapses e também da cultura. Tendo em vista essas ideias, a capacidade de comunicação pode estar presente não apenas na linguagem dos seres humanos, mas também em outros animais, de outras espécies,
como a comunicação de abelhas, conforme estudos de Carl von Frisch, ou o caso dos papagaios e araras, que possuem a capacidade de realizar expressões verbais. Mas há uma notória diferença entre esses casos e a capacidade de se comunicar livremente sobre mais diversos assuntos, pois os outros animais, com exceção dos seres humanos, possuem a capacidade de comunicação limitada a questões pontuais, como a alimentação, do acasalamento e então perigo de predadores, mas não são capazes de se comunicar com parceiros sobre a cultura e outros aspectos que exigem uma amplitude de vocabulário, que deve abranger mais temas e incluir o léxico, que é a linguagem falada e não formal. É importante ressaltar que o surgimento da linguagem é o ato de compartilhar conhecimento. Portanto, graças à linguagem que os seres humanos se tornaram um caso ímpar na história. Segundo Paulo Espírito Santo Saraiva, ex-professor da Universidade de Brasília, a explicação para o surgimento da linguagem de comunicação dos seres humanos que mais se destacou nos últimos anos é a presença qual se apoia em uma característica fundamental, presente na vida dos seres humanos há milhares de anos: a tecnologia. De acordo com Paulo, a tecnologia permitiu a criação e o manuseio de armas e ferramentas, as quais foram passadas de geração a geração. Ou seja, foi um conhecimento empírico, e foi justamente essa característica que se tornou fundamental para o processo de evolução. Ademais, há diversas outras características na história dos seres humanos que também foram fundamentais para a diferença de outras espécies, como a capacidade de andar sobre duas patas, ou bipedismo, que durante muitos anos se acumulou muitas teorias que tentavam explicar o motivo dessa alteração, como, por exemplo, a tentativa de manter a temperatura do corpo mais estável e receber menor incidência de raios solares, por se locomover de forma vertical. Mas a teoria qual mais foi aceita trata-se de uma explicação para a economia de energia, tendo que mover uma quantidade menor de músculos, portanto, exigiria uma menor quantidade de energia para andar. Outro fator que também colaborou para o menor gasto de energia foi a mudança de alimentação que os hominídeos sofreram, criando uma alimentação predominantemente carnívora, que, de acordo com Leslie Islow, paleontóloga, antropóloga e professora da Universidade College de London, essa alteração fez com que a maioria da energia que antes estava no intestino fosse passada para o cérebro, sendo que os Homo sapiens passaram a ter um maior desenvolvimento cerebral, que foi muito importante para ter maior desenvolvimento da linguagem e da realização de sinapses e conexões. De modo geral, podemos concluir que as habilidades citadas, como a de se comunicar livremente e o desenvolvimento e uso de tecnologia, e que a capacidade de formular raciocínios complexos, estão ligadas diretamente a um fator essencial: a adaptabilidade. A adaptabilidade é a capacidade de se ajustar constantemente às mudanças do ambiente. Segundo o naturalista Charles Darwin, a qual criou a teoria da seleção natural, a adaptação se baseia em três pilares fundamentais: a variação genética, seleção natural e adaptação em si. Ou seja, os indivíduos que possuem essas três características em um determinado ambiente são os mais propensos a se reproduzir e evoluir. Então, podemos definir que esse foi o fator principal que garantiu a sobrevivência dos Homo sapiens ao longo da história. Porém, além disso, a tecnologia impulsionada pela necessidade de adaptação desempenha um papel fundamental na criação e aprimoramento de ferramentas ornamentais e outros artefatos, não apenas aumentar a eficiência humana, mas também deixaram registros que permitem compreender a trajetória evolutiva da humanidade. De modo geral, agora podemos responder a pergunta citada no começo do vídeo: por que os Homo sapiens se sobressaíram sobre as demais espécies de hominídeos? Diante exposto, podemos acreditar que, além da adaptabilidade extraordinária que o humano e as habilidades de criação e manuseio de ferramentas e o desenvolvimento da comunicação dos Homo sapiens foi crucial para que a espécie roubasse um lugar de destaque na cadeia evolutiva, enquanto as demais espécies de hominídeos minguavam. É claro que a capacidade técnica e cognitiva de outras espécies não devem ser ignoradas ou subestimadas. Entretanto, dado o cenário de difícil mudança climática, a espécie mais habilidosa foi capaz de se adaptar melhor e se expandir,
que foi um fator decisivo para que os humanos se destacassem. Esperamos muito que você tenha gostado do vídeo.